Por que o PT ainda apoia publicamente o governo venezuelano e o Maduro? O PT é burro? Não necessariamente. Acontece que na posição que o PT está, não é tão fácil se posicionar, né? E por quê? Porque os representantes do PT hoje são pessoas que de fato acreditam que há na Venezuela mais caminhos a serem tomados do que caminhos a não serem tomados. Por mais que eleitoralmente você possa pensar, se o PT for contra a Venezuela, vai conseguir escapar desse estigma, né, de defensor da Venezuela nas eleições de 2022, né? Então, eleitoralmente para ele é interessante ficar calado, não falar nada, né, em apoio ao Maduro, à Venezuela. Só que se ele fizer isso, ele vai desagradar as próprias pessoas que compõem o Partido dos Trabalhadores, em sua maioria, não vou falar todos, né? Mas pelo menos os dirigentes, as pessoas que de fato têm o poder dentro do PT. Aí que se enganam as pessoas que acreditam que o PT representa a democracia, representa uma força democrática dentro do Brasil. Isso infelizmente não é verdade. Muito embora o PT não tenha dado nenhum golpe comunista no Brasil, ou pelo menos feito algo parecido com o que aconteceu na Venezuela, não significa que ele não tenha a mesma intenção aqui no Brasil. Como é que você sabe disso, Vinícius? Né? Você está falando aí em base de suposições. Não. A gente precisa analisar o contexto como aconteceu. A gente tem que lembrar que o PT ele foi um partido que, mesmo enquanto governo, ele tomou ações de apoio direto a ditaduras e a governos totalitários dentro da América Latina e fora também, como na África, né? Usou o BNDES para financiar a ditadura venezuelana, para financiar Porto em Cuba, e foram empreendimentos que não faziam sentido econômico para o Brasil. No entanto, foram feitos para ajudar sim seus aliados, né, com o nosso dinheiro, né? Isso também ocorreu na África, né, e em vários outros países que o PT tinha seus aliados. A gente precisa lembrar que o PT, enquanto governo, ele se reunia, né, com seus líderes, e até fora do governo já continuou assim do mesmo jeito, né? Se reunia com seus líderes em reuniões dentro do continente para discutir estratégias de avanço de poder desses aliados, né, dentro da América Latina, né, que era o Foro de São Paulo. Isso existiu de verdade, isso não é lenda, né? Você tinha lá o PT discutindo essa estratégia juntamente com os partidos de esquerda da Venezuela, de Cuba, né? El Salvador e tudo mais, né? Argentina. Então, esses países, esses líderes de esquerda, basta ver o que eles discutiam lá, né? Eles queriam realmente discutir estratégias para poder avançar ainda mais nos seus projetos de poder dentro do continente. E eram aliados, né? Não era uma coisa assim, solta cada um com sua cabeça, não. Eles tinham um projeto conjunto, assim, pelo menos uma estratégia conjunta de se ajudar, né? De formar um bloco junto para avançar com seus partidos no continente. Isso é um fato, né? Se no Brasil o PT não teve esse avanço tal como ocorreu na Venezuela, é porque Brasil e Venezuela são países diferentes. A Venezuela é um país, por exemplo, em que o Chávez ele tinha o apoio do exército, né? O Lula aqui no Brasil nunca teve o apoio do exército. Será que se o Lula tivesse o apoio do exército, se o PT tivesse a simpatia do exército, que não tem por diversas razões, né? A Dilma tinha caído, por exemplo? Será? Eu acho que não, né? O PT tentou avançar com projetos de controle dentro do Brasil da maneira como pôde, né? Aparelhando instituições na justiça, comprando mídia, né? A gente tinha financiamento de grupos de mídia para defender o PT, né? Com dinheiro público, né? A gente tinha projetos de lei para regular a mídia, né? Para poder calar opositores, né? Para regular as redes sociais, né? Tudo isso era pautado como forma com narrativas bem intencionadas, né? Que até de certa forma colavam para muitas pessoas, mas que na prática tinham o intuito de fazer exatamente o que foi feito na Venezuela. Essas medidas também foram propostas na Venezuela, por exemplo, e foram usadas
maneira para calar seus opositores. A principal rede de televisão venezuelana, que era opositora ao governo Chávez, assim como a Globo é hoje opositora ao governo Bolsonaro, por exemplo, para traçar uma analogia, foi fechada. Os argumentos foram esses, né? Que a rede não tinha. Ela tinha como uma perseguição, né? Não colaborava para a democracia, em teoria golpistas, né? Tentando derrubar, causando instabilidade na democracia venezuelana, né? E imagina, se o Bolsonaro com essa mesma argumentação, né, tenta derrubar a Globo, o que é que você acharia disso? Foi o que aconteceu na Venezuela. Então, medidas como essa tentaram ser colocadas no Congresso, né, e devido à mobilização da população que nunca comprou esse discurso totalmente, né, no Brasil, felizmente, não avançaram. O PT não conseguiu avançar tanto quanto na Venezuela, mas não é falta de alinhamento ideológico com o que é feito na Venezuela. Se Lula tivesse mesmo o controle que Chávez tinha do exército, não tenho a menor dúvida que no Brasil, né, que a gente tinha descambado para algo bem ruim aqui no Brasil. Então não é possível que a gente possa permitir que um partido que hoje apoia ainda a Venezuela, você olha para a Venezuela hoje, é claramente uma ditadura que mata, que tortura, que falsifica eleições, né? Hoje, a eleição que ocorreu na Venezuela ontem, na verdade, teve uma abstenção de 69%, a oposição não participou, né? Os partidos de oposição ou foram os principais partidos de oposição ou já foram cancelados ou tiveram seus principais nomes impedidos de concorrer. E agora eles boicotam a eleição, né? Porque participar de uma farsa termina legitimando a farsa, né? E o boicote ocorreu, né? 69% das pessoas não foram sequer votar, e a grande maioria dos que foram votar são pessoas que recebem aí alimento para isso, né? Se não forem, não recebem, né? E é isso que ocorre hoje na Venezuela. E o PT vai lá, posta uma nota em apoio à democracia venezuelana. Então é nesse partido que vocês querem confiar como uma oposição democrática ao governo Bolsonaro, como uma força que pode suplantar o que hoje se instalou no Brasil. E eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro. Para mim, ele é um representante autoritário também, que precisa ser tirado do poder. E vamos tirar ele de verdade assim que pudermos. Mas o PT não representa uma alternativa a isso. O PT também é uma força autoritária, perigosamente autoritária, que não pode ser alternativa ao que está aí. Então, eu queria muito que a esquerda entendesse, as pessoas de esquerda que são honestas, que realmente, não essas que querem tirar vantagem, ou mesmo as que acham bonito ditadura, né? Essas pessoas não tem conversa com elas, porque a gente pensa diferente. Eu sou contra a ditadura, as pessoas são a favor, né? Então, mas se você é contra a ditadura, você precisa construir o quanto antes uma alternativa de esquerda viável que seja contra a ditadura, certo? Isso precisa ser construído já. Não dá mais para você chegar na eleição e apoiar um candidato que diz que Cuba não é uma ditadura, que diz que Venezuela não é uma ditadura. Não estou pedindo demais, gente. Eu estou pedindo que o cara, quando perguntado, cara, Cuba é uma ditadura, responda sem tergiversar, sem hesitar. Sim, é uma ditadura. O que mais você quer saber? Como pegaram a Manuela Dávila na eleição de 2018 e perguntaram o que ela achava da União Soviética, o que ela achava do Mao Tse Tung, e ela deu uma enrolada lá e não falou nada que era uma ditadura, que era inaceitável. Pergunta pro Boulos, ele fala, dá uma enrolada, não, é que não é um regime para ser trazido aqui pro Brasil, mas não fala com todas as letras, é uma ditadura, sabe? Ele tenta passar ao lado para não ter que dizer e desagradar a sua base, que é uma base que acredita que é um bom regime. A verdade é essa. Então há caminhos para a esquerda, mas precisam ser construídos, e esses caminhos só vão ser construídos quando vocês, que acreditam que são de esquerda, né, que são honestamente de esquerda, cobrarem desses partidos que eles se afastem desse tipo de ideologia. Se vocês continuarem aceitando como a esquerda média, não estou falando da esquerda radical não, a esquerda média, que fez a maior festa, que fez a maior fuzuê em torno da eleição de Guilherme Boulos para prefeito de São Paulo. Não é a esquerda radical não que eu estou falando, é Marcelo Adnet, é Gregório do Vivier, Felipe Neto, pessoas que têm milhões de seguidores, que têm espaço na mídia, que vão lá e colocam Boulos, Guilherme Boulos,
como um candidato razoável da esquerda. Até quando a gente vai ter que ouvir isso como algo razoável, como algo aceitável de se ouvir? Não é mais aceitável. Nunca foi, na verdade, mas a cada minuto que passa é mais inaceitável ainda. E aí, essa galera vem te falar que você é autoritário porque você não gosta do PT e coloca Bolsonaro e o PT parecidos. Não, não. Que vocês que têm que ver que a esquerda precisa encontrar outros caminhos. E tem outros caminhos, na verdade, né? Se for, por mais que eu discorde de várias coisas de pessoas de esquerda, mas você pode ter o Eduardo Jorge, você tem, sei lá, uma Tabata Amaral, você pode encontrar, sei lá, um Cristóvão Buarque e vários outros nomes que não vão passar pano para a ditadura venezuelana. No entanto, o que acontece com esses nomes? Eles são linchados pela esquerda que tem mais votos. E você, o que está fazendo a respeito disso? Você está batendo forte no PT? Porque eu estou vendo a direita hoje, boa parte da direita, batendo forte no Bolsonaro. Se for ver o canal antagonista, é porrada no Bolsonaro dia e noite. Eu, na minha rede social, quem me acompanha, vê porrada no Bolsonaro dia e noite. E você? O que é que está fazendo a respeito do PSOL? O que é que está fazendo a respeito do PT? O que é que você está fazendo para poder mudar a esquerda que você acredita? Pois é, né? Então, é isso que eu espero. Eu espero que a gente possa escolher em 2022 entre alternativas verdadeiramente democráticas. O PT não é uma alternativa. O PSOL não é uma alternativa. Espero que vocês tenham isso claro e ajudem a construir uma alternativa de esquerda viável, enquanto eu, de direita, vou tentar construir uma alternativa de direita viável e democrática. E só assim a gente pode ter uma discussão saudável no Brasil. Eu não sou radical contra a esquerda. Eu sou radical contra uma esquerda inaceitável. E eu acho que você deveria ser também. Para que a gente possa sair dessa armadilha em que a gente se meteu. Tá bom? Então, não sei se eu consegui ser claro na minha mensagem, né? O PT, ele não é burro. Na verdade, ele ainda existe com força porque ainda tem gente, né, que dá apoio a ele do jeito que ele é, né? Então, no momento que ele perceber que realmente não tem mais jeito, ele precisa mudar de rumo, né? Ele vai mudar. Mas isso só vai acontecer quando você mudar. Quando você cobrar o PT, tanto quanto eu cobro a direita bolsonarista. Beleza? Um abraço, até mais.